Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Salve, amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre o meu disco solo. Esse projeto que tá saindo agora. As primeiras músicas começaram a sair nesses dias. Ele vai ser lançado gradualmente, as músicas vão saindo aos poucos. Foi uma coisa que a gente fez durante o lançamento do Capital, do último disco do Capital, pela primeira vez, no Sonora. E eu suspeito que todos os lançamentos de agora em diante vão ter vão ser lançados desse modo. Eu acho que o povo das plataformas digitais fez uma reunião com a gente. Eles nos explicaram que nessa era digital a quantidade de informação é tamanha que a informação tende a se diluir numa cacofonia dentro da internet. Então que as pessoas têm uma atenção reduzida, o foco é diminuído. Se você lançar o teu disco, você tem atenção. Se você lançasse, por exemplo, seu disco de uma vez só, você teria atenção delas durante, sei lá, um mês, e depois elas seriam fisgadas por alguma outra coisa. No entanto, que se você diluir o lançamento ao longo de alguns meses, você tem a atenção das pessoas durante mais tempo. Acho que, resumindo, acho que esse é o motivo que leva as pessoas a estarem lançando os discos agora, desse jeito hoje em dia. As primeiras músicas começaram a sair, e eu acho que as últimas músicas vão estar sendo lançadas, eu acho, no final de janeiro. É curioso o modo como esse disco surgiu, porque em geral você, nos discos autorais ao menos, eles funcionam. Você escreve as músicas, prepara o álbum e lança, e depois você vai para a estrada, apresentá-lo, para apresentar as músicas ao vivo para as pessoas, né? Esse é o modo ortodoxo, o modo normal de se lançar um disco. No entanto, dessa vez foi o inverso. O projeto nasceu como um show. Nós... olha, quer ver, ó? Eu fiz... eu me associei ao Maurinho Berman e Lourenço Monteiro, o baixista e o baixista da minha banda, em 2013, se eu não me engano, quando eu lancei o meu primeiro disco, de versões em inglês. E eu cheguei neles eu os vi tocando com o Marcelo D2 num show, acho que, se não me engano, foi em Curitiba. Eu lembro que tava o Chorão, tava junto também. Então o Charlie Brown devia estar tocando nessa noite também. Acho que devia estar junto o Charlie Brown, Capital e o Marcelo. E eu fui mais cedo, ou fiquei mais tarde, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas eu vi os dois tocando com o Marcelo e eu falei, uau, esses caras são demais, tocam pra caraca. Queria, se um dia eu vier fazer um projeto, alguma coisa solo, vou chamar esses dois. O Maurinho Berman é formado em música, é um maestro. Ele tem, olha, ele por si só vale um programa, um podcast. Aliás, tá aí, hein? Eu vou um dia chamar o Maurinho Berman pra fazer um podcast, porque as histórias que ele tem de rock, ele já tocou com quase todo mundo, ele passou muitos anos fora do Brasil. Como eu disse pra vocês, ele é um maestro formado, ou seja, as qualificações musicais dele são superiores a de quase todos nós aqui envolvidos com rock and roll. No entanto, ele ama rock and roll mais do que qualquer coisa. E o Lourenço Monteiro é um batera, ambos são cariocas, também um baterista excepcionalmente talentoso. E eu os chamei ambos quando eu fui fazer esse tributo ao rock gringo. Aquele projeto eram só músicas
de amor, com todas as suas diferentes formas de se amar, né? Até das coisas bastante neuróticas e possessivas até coisas mais românticas. Eu escolhi artistas para aquele projeto que eu cresci ouvindo, então tinha desde Patti Smith, a Cure, Smiths, Sinéad O'Connor com a música do Prince. Foi um disco bastante... Eu gosto dele, eu gosto da escolha do repertório. Dessa vez... Então, de lá pra cá, desse disco de 2013, desse disco do Black Heart, ele chama de versões gringas, a gente começou a fazer shows aqui e ali. A gente incluiu na banda o Fabiano Carelli, que toca comigo no Capital. E há um ano atrás a gente deve ter chamado o G Fonseca nos teclados, que também faz guitarra. A gente começou a fazer shows onde a gente misturava de tudo. Era uma salada. A gente tocava... Era rock, né? Mas a gente tocava rock brasileiro, rock gringo, tocava Ramones, tocava Clash, tocava Legião, tocava Capital. Era uma salada, assim. E a gente chegou a apresentar esse show até em praça pública. A gente tocou esse show. A gente tocou na Ilha Bela, no verão, de graça pro povo, e com esse formato ainda era uma mistureba. Essa banda também a gente chegou a fazer na Rock Street há vários anos atrás. A gente fez um tributo a Ramones, a punk rock, na verdade. Então, olha, mal ou bem, a gente vem tocando as músicas que estavam no meu primeiro disco, músicas de bandas que a gente gosta, sempre rolava algum tributo ao punk rock. A gente fez agora, nesse último Rock in Rio, mais uma vez um tributo ao punk rock, essa mesma banda. A gente tocou Ramones, a gente tocou Green Day, a gente tocou Clash, que mais? Sex Pistols, tocamos Aborto Elétrico, tocamos Raimundos. Foi uma noite bem bacana. E, enfim, aí voltando aos shows que nós fazíamos, nós começamos a perceber, nos apresentando, fazendo esse show de rock and roll, não sei nem exatamente como chamar, era um show de rock, que o que as pessoas mais gostavam era a parte brasileira, a que mais as pessoas se entusiasmavam e pareciam aprovar eram as músicas em português. E lentamente a gente foi aumentando a quantidade de músicas brasileiras, até que chegou um momento onde a gente percebeu que a gente tinha um repertório inteiro só de rock brasileiro, de tudo, de diferentes épocas. E esse a gente batizou de tributo ao rock brasileiro, e a gente começou a viajar. A gente chegou a tocar em universidades no interior de São Paulo. A gente tocou na inauguração, por exemplo, do Hard Rock Café em Fortaleza. A gente tocou no hospital, na festa do fim de ano no hospital em Recife. E o show foi lentamente tomando o formato do disco que acabou sendo gravado. A gente... Aí aconteceu um outro assunto meio paralelo. O Capital foi gravar um disco, o último disco do Capital, Sonora, a gente gravou com na casa do Lucas Silveira, do Fresno. E o Capital foi uma gravação diferente de todos os discos anteriores do Capital. O Lucas bolou na casa dele um sistema alternativo de gravação. Em vez de usar todos os equipamentos e mesas e compressores, equalizadores, que são todos muito caros, que os estúdios como é que a gente vai chamar? Normais, ortodoxos tem, e os estúdios nos quais o Capital sempre tinha gravado a vida inteira. O Lucas deu um jeito de trabalhar com simulações desses equipamentos, que o nome técnico seria de plugins, que simulam mesas, simulam
até fitas caríssimas. Compressores, equalizadores, efeitos, todo tipo de efeitos, todos estão dentro do computador, na verdade. E o resultado eu acho, que você ouvindo, por exemplo, sonora, você não consegue dizer aonde foi gravado. Se foi gravado no estúdio caro, se foi gravado no estúdio barato, se foi gravado no Brasil, se foi gravado no exterior. Você não consegue dizer. Ou seja, na verdade, a sofisticação dessas simulações se tornou tamanha que hoje é impossível diferenciar o som, o resultado de uma mesa que custa $100 mil ou mais da sua simulação que custa, sei lá, algumas centenas de dólares. É incrível. Ou seja, a sofisticação dessas simulações foi se tornando tamanha que hoje elas substituem equipamentos muito caros. Gravando na casa do Lucas e vendo como ele gravava, eu reproduzi o sistema dele na minha casa. Essa busca por alternativas mais baratas ele levou também para os microfones. Então, em vez de usar um Studer, em vez de usar um Neumann caríssimo, que custa, sei lá, chega a custar $3 mil, ele usa outros microfones. Ele usa, por exemplo, na voz, ele usa um Avantone. Eu estava aqui procurando o microfone para ver qual era o nome do microfone. Mas em vez de usar, por exemplo, você tem um Neumann que custa $3 mil e você tem um Avantone que custa $1.000. E olha, você grava, o resultado é o mesmo, sabe? Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: eu vi o que o Lucas tinha posto de pé e eu fui e gravei. Eu fui até os Estados Unidos, uma viagem minha para visitar minhas filhas que estão morando nos Estados Unidos. Eu comprei simulei, copiei, é a verdade correta, copiei o estúdio do Lucas e fiz um estúdio na minha casa. Comprei os mesmos microfones, comprei as mesmas interfaces que ele usa, vários dos plugins que ele usa, alguns pré-amplificadores que ele usa. Ele estava no estúdio dele, eu vim aqui e fiz na minha casa, fiz uma pequena obra na minha casa, aumentei um pouco o estúdio para que coubesse a bateria aqui dentro. Ele continua pequeno, apertado. Eu estou gravando esse podcast de dentro do estúdio. Ele continua apertado. O nome que eu escolhi para o estúdio é Nano Studio, de tão microscópico que ele é. Mas é possível uma banda inteira tocar aqui dentro, é possível ensaiar aqui dentro, é possível gravar um disco aqui dentro. E a gente, uma vez pronto o estúdio deve ter ficado pronto por volta de março. A gente falou, bom, o que a gente vai fazer? Qual é o primeiro projeto que a gente vai fazer? E a gente já tinha esse show que nós fazíamos, o show do tributo ao rock brasileiro. Eu falei, vamos registrar isso, vamos gravar isso, vamos ser a primeira coisa que a gente vai gravar aqui no Nano Studio, vai ser esse tributo ao rock brasileiro. E assim foi. A gente decidiu o repertório. A gente decidiu assim o repertório. A gente queria que pegasse uma extensão grande da história do rock brasileiro. Então ele começa nos anos 70, ele começa com a Rita e o Raul, e ele vai até o final dos anos 90 com Raimundos e CPM. São 12 canções, são acho que 5 músicas dos anos 90, então tem, além de CPM e Raimundos, tem Rapa, tem Skank. É gozado, porque algumas dessas músicas originalmente não eram rocks, mas a gente transformou-as, atrapalhei no português aí, nós as transformamos em rocks. Por exemplo, a Saideira, que é um ska, um reggae, na nossa versão ela ficou mais rock. Dos anos 80, Paralamas, Legião, Kiko, Zambianchi, Lulu Santos, até umas coisas mais... Por incrível que pareça, a música mais pesada do disco ficou Tempos Modernos, do Lulu Santos. A gente transformou ela num punk rock. Todas as músicas foram transformadas. Por exemplo, O Que Sobrou do Céu, a gente deu uma pegada um pouco mais Hendrix. A gente queria que ela ficasse meio frustrante,
na verdade, o jeito que o Fabiano toca guitarra, uma pegada... Eu ia dizer frustrante, mas na verdade frustrante me remete, por sua vez, muito mais